Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alce e hoje vamos fazer uma aula sobre energia elétrica e consumo residencial. Estamos no módulo 3, trimestre 3. Vamos lá? Começaremos com a mensagem de Nikola Tesla, o homem que iluminou o mundo. É possível usar vários eletrodomésticos nas casas ao mesmo tempo, graças à corrente alternada que eu descobri. Hoje o professor Alce irá ensinar para vocês como calcular a potência total em uma residência. Tudo isso em instantes, graças à IA. Aproveitem. Isso mesmo. É possível. Revisitando a última aula, vamos precisar revisar dois conceitos para fazer a questão que eu propus para vocês hoje: áreas e aprofundando números. Áreas de terreno são calculadas usando o metro quadrado como unidade de medida. Por exemplo, na figura ao lado, você observa que a base está em metros e a altura também. Metro vezes metro, metro quadrado. A área do cômodo irá determinar a potência da lâmpada que será utilizada. Exemplo, na sala, que em geral nas casas brasileiras possui um tamanho maior, devem ser instaladas lâmpadas de 120 watts. Aproximando números, quando as medidas se encontram em intervalos, pode-se aproximá-las. Exemplo, o número 8,1 está entre 8 e 10. Logo, 8,1 pode ser substituído por 8. 0,9 está entre 0 e 2. Logo, 0,9 pode ser substituído por 1. O artifício serve para deixar os cálculos mais simples. Iremos executar tudo isso na questão de hoje. O que faremos na aula? Eu vou dar um instante para que vocês possam ler. Ok. A instalação de uma casa envolve várias etapas, desde a locação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos, entre outras. Para cada aparelho elétrico, existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte. Veja, na primeira coluna temos os aparelhos, na segunda a potência que está em watts. Eletrodutos são condutos por onde passa a fiação de uma instalação elétrica com a finalidade de protegê-la. A escolha das lâmpadas é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos, em metros quadrados, e as potências das lâmpadas em watts, e foi utilizado como referência o primeiro pavimento de uma residência. Note agora que a primeira coluna é a área do cômodo e as outras são basicamente os cômodos com as potências das lâmpadas, que tem a ver com a questão da área, que nós vamos precisar na questão também. Tem também uma planta baixa que aparece aí de uma casa. Observação: para efeitos dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas. Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total em watts será de... Qual é o comando da questão? Basicamente, a questão quer que você some todos os eletrodomésticos em funcionamento nessa casa. Além disso, as lâmpadas. O grande desafio é você entender qual é a área para saber qual lâmpada será utilizada. Para isso, nós vamos utilizar o Copilot, que eu mostrei para vocês na aula passada, como fazia o login utilizando o Office 365. Eu criei um comando simples: some todas as potências dos eletrodomésticos em uma planilha Excel e me forneça, além da soma, um gráfico de consumo. Vamos ver o que ele fez. Ele relacionou os eletrodomésticos e criou a planilha. Vou baixar a planilha. Ok, você percebe que aparecem duas colunas com os eletrodomésticos e a potência, e o grande vilão da conta de luz aparece em destaque, que é o chuveiro elétrico. Voltando para o Copilot, eu vou pedir agora em outro comando que ele faça a parte das lâmpadas. Para cada cômodo, insira a lâmpada correta. Exemplo,
Na sala é compatível com a lâmpada de 100 watts. Já no banheiro, 60 watts. Analise a planta baixa e me forneça o somatório de potências das lâmpadas. Faça isso na mesma planilha. Ele fez um raciocínio rápido aqui, pelo que eu percebi. Já fez os cálculos também. E ele me deu uma planilha atualizada. Vamos ver essa planilha? Prontinho. Você percebe que nessa nova planilha, ele me deu o total geral, eletro mais lâmpadas. Ele também me deu em uma nova aba a iluminação, os cômodos da casa junto com as potências. Somando tudo, deu 4.290. O que nós vamos fazer agora é revisar estes cálculos para ver se o cálculo que a IA fez foi coerente ou não. Para isso, vamos voltar para a nossa apresentação. O primeiro passo será somar as potências dos eletrodomésticos. Para isso, nós vamos fazer a conta com uma calculadora científica. Vamos lá. Somando a potência dos eletrodomésticos. 120 mais 3.000 mais 500 mais 200 mais 200 mais 50. Com isso, nós obtemos o valor de 4.070. Observando a nossa planilha, nós vemos que é coerente, 4.070 o somatório dos eletrodomésticos. Agora, vamos voltar à calculadora, porque nós precisamos agora saber isso em relação às lâmpadas. Então, observando a planta baixa, vamos calcular cada área. Se você notar, de um lado é 3 metros, do outro 3 metros também. Pegando a área da cozinha, temos 3 metros de base, 3 de altura. 3 vezes 3, 9 metros quadrados. O banheiro, temos 1,5 e 2,1, que podemos aproximar para 2. 1,5 vezes 2, 3 metros quadrados. O corredor, 1,5 de base e de altura 0,9, que iremos aproximar para 1 metro. Teremos 1,5 metros quadrados. E por último, a sala, com base 2,8, aproximadamente 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Agora, nós vamos observar. Se você notar, 9 metros quadrados, ele está nesse intervalo aqui. Logo, você vai ter 100 watts de lâmpada. Assim, podemos fazer em relação aos outros. Vamos agora fazer o somatório para ver se o pensamento da IA está coerente ou não. Somando, temos 100 mais 60 mais 60 mais 100. Ok, veja que nós obtemos o valor de 320. Somando 4.070 dos eletrodomésticos mais 320 da lâmpada, vamos obter o valor de 4.390. Estranho, hein? Por quê? Ele obteve o número 4.290. Já o nosso cálculo, que foi feito com uma calculadora científica, obteve o valor de 4.390. A resposta da questão é o 4.390. O desafio de vocês agora é perceber o seguinte: já que esse resultado não combina com o obtido pelo Copilot, pode significar que a IA cometeu um erro. O seu desafio agora é encontrar este erro revisando os dados da planilha do Excel. Eu vou novamente colocar aqui na planilha do Excel e eu quero que vocês analisem essa planilha do Excel tentando encontrar o erro. Conseguiram encontrar o erro? Interessante. Voltar aqui. O papel da IA e a importância de verificar informações. A IA pode errar, pois as suas respostas são derivadas de enormes bancos de dados
que não necessariamente apresentam a informação correta, tornando necessário o conhecimento humano para verificar a fidedignidade dos dados. Se vai usar IA, use de maneira consciente. Quando usamos a inteligência artificial com consciência e propósito, ela deixa de ser apenas tecnologia. Torna-se uma ponte entre o conhecimento humano e um futuro mais justo, ético e inclusivo. Para a próxima aula, eu quero que vocês tragam uma conta de luz de casa. Vamos analisá-la novamente com o auxílio do Copilot, o Excel, e vamos pesquisar dessa vez alternativas para melhorar o consumo. Além disso, vamos fazer um Excel passo a passo, ou seja, vamos criar uma planilha de gastos mensais com energia elétrica, tendo linhas, colunas e fórmulas. Além disso, podemos colocar outros gastos domésticos como água, internet e etc. Vamos ficar com a mensagem de Einstein, que é o pai da relatividade. O professor Alce me chamou do passado para te dar um conselho. Trate com cuidado as informações, pois o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Isso é verdade. Eu concordo muito com o que ele está trazendo. Pessoal, até a próxima aula. Bom, meus queridos, já que eu tenho um tempo um pouco maior ainda disponível, eu quero mostrar outra coisa bem interessante. Me antecipando aqui em relação a IA, eu descobri algo interessante. E se colocássemos um comando onde ele pede quero que analise a conta de luz de uma residência aleatória no Paraná, quais são os eletrodomésticos mais utilizados por ela e, se baseando no preço médio do quilowatt-hora no estado, qual é o seu gasto mensal. Por fim, em uma nova aba da mesma planilha, faça tudo isso que pedi e construa um gráfico que estime quais são os meses que mais se gasta energia. O Copilot ele fez então, descobriu que o quilowatt-hora do Paraná era de 57 centavos. Veja que aqui tem uma fonte do lado, mas a gente precisa verificar se essa fonte ela é coerente ou não. Ele fez vários cálculos e me trouxe uma planilha. Vou baixar essa planilha para a gente dar uma olhadinha. Pronto, você percebe que ele fez uma planilha bastante robusta, rapidamente. Então ele colocou as colunas, eletrodoméstico, consumo mensal, custo mensal. Ele colocou também um gráfico com a estimativa, os meses do ano. Se você passar o cursor do mouse, você vai percebendo o valor em cada mês. Observando aqui no gráfico, o mês onde está mais alto é, sem maiores surpresas, dezembro, 128,5. Isso sem considerar os impostos que são relevantes também na hora de pagar a conta. Para finalizar, eu gostaria de mostrar na apresentação, tomar essa liberdade com vocês, de mostrar alguns dos meus livros digitais que eu produzo justamente para poder fazer esse tipo de aula. Vou clicar aqui no de eletrodinâmica. É um Sway, também uma ferramenta da Microsoft. E aqui nós conseguimos visualizar um livro digital. Olha só, corrente elétrica, tipos de corrente, corrente contínua, alternada. Tá vendo? Alguns vídeos também de como a energia elétrica chega às nossas casas, efeitos produzidos pela corrente elétrica, que traz um tom de ciências da natureza para a aula, bem interessante, não é? Potência elétrica, exercícios, com vídeos meus gravados solucionando questões. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso e tudo vai dar certo. Tchau, tchau.